Vamos ler juntos o Evangelho de Jesus Cristo, segundo João, no seu capítulo 10. Nós vamos ler dos versos 1 a 10. Evangelho segundo João, capítulo 10, versos de 1 a 10. Acompanhem comigo. Eu lhes digo a verdade. Quem entra no curral das ovelhas, às escondidas, por sobre a cerca, em vez de passar pela porta, é certamente ladrão e assaltante. Mas quem entra pela porta é o pastor das ovelhas. O porteiro lhe abre a porta e as ovelhas reconhecem sua voz e se aproximam. Ele chama suas ovelhas pelo nome e as conduz para fora. Depois de reuni-las, vai adiante delas e elas o seguem, porque conhecem a sua voz. Nunca seguirão um desconhecido, antes fugirão dele, pois não reconhecem a sua voz. Os que ouviram Jesus usar essa ilustração não entenderam o que ele quis dizer. Por isso, ele a explicou. Eu lhes digo a verdade. Eu sou a porta das ovelhas. Todos que vieram antes de mim eram ladrões e assaltantes, mas as ovelhas não os ouviram. Sim, eu sou a porta. Quem entrar por mim será salvo. Entrará e sairá e encontrará pasto. O ladrão vem para roubar, matar e destruir. Eu vim para lhes dar vida, uma vida plena que satisfaz. Amém? O Evangelho segundo João nos mostra essa passagem que representa o verdadeiro pastoreio, a verdadeira liderança. E Jesus é muito claro aqui quando ele diz: eu sou o pastor. Há alguns dias eu vinha pregando uma mensagem em Bastos acerca da verdadeira face de Jesus. Face essa que muitas pessoas, ou às vezes até nós mesmos, podemos dizer assim: eu não sei como é de fato Jesus. E esse sermão ele surgiu a partir de uma dúvida. Foi uma dúvida da minha esposa. Uma dúvida muito interessante que talvez você também a tenha. Lembra da passagem acerca do caminho de Emaús? Onde os dois discípulos iam pelo caminho, desanimados, porque não havia mais o que fazer após a morte de Jesus. Eles não encontraram mais sentido para a sua vida, não encontravam mais sentido em estar em comunidade, não tinham ainda experimentado a sensação de estar com o Cristo ressurreto, e andavam desanimados. E Jesus se junta a eles pelo caminho, começa a explicar as Escrituras, e o coração deles começa a se encher. Eles não entendem o porquê, porque não o reconhecem. E aí vem a dúvida da Bianca, e talvez a dúvida de muita gente: mas será que Jesus estava com uma outra face? Será que ele veio de um jeito diferente? Sua aparência não era a mesma? Por que eles não o reconheceram? Mas quando Jesus entra com eles em sua casa, a pedido deles, Jesus fez como que fosse seguir caminho, e eles disseram: já é muito tarde, fica conosco. E quando Jesus pega o pão, ergue, abençoa e parte, eles automaticamente o reconhecem e se lembram de todo o seu ensino. E quando
se lembram de todo o seu ensino e reconhecem a atitude de Jesus em partir o pão, aí então seus olhos se abrem e eles o reconhecem. Moral do texto para a gente: nós só reconheceremos Jesus se estivermos alinhados ao seu ensino, se estivermos alinhados à sua palavra, ao seu evangelho. Se não deixarmos o desânimo ou qualquer outra coisa que não as palavras da verdadeira profecia adentrarem o nosso coração e começarem a fazer morada nele. Quando isso acontece, nossa visão fica como se fosse embaçada. Nós começamos a não reconhecer mais o Cristo. Portanto, muitas vezes Ele anda conosco pelo caminho. Mas quando não ouvimos a sua voz e as suas palavras, e temos o nosso coração em outros lugares, nós não o reconhecemos. E por que eu estou dizendo isso? Jesus diz aqui, no capítulo 10 de João, que Ele é o verdadeiro pastor. Que Ele é a demonstração daquilo que deve ser seguido. Em primeiro lugar, eu gostaria de salientar para você que Jesus é a porta. A porta de quem? Nossa, das suas ovelhas. E aqueles que entram por ela serão salvos. Eu sou o caminho, a verdade, a vida. Quem vem a mim, após mim, encontra também o Pai. A verdade mora em Cristo. E ele é tão enfático que ele aponta no texto que todos que vieram antes dele, todos os que vieram falar acerca de uma pseudo-verdade antes dele, eram o quê? Ladrões. Estavam usurpando a verdade. Todos aqueles que o antecederam. Mas ele disse: quando as pessoas escutam de fato a minha voz, elas me seguem, elas vêm após mim. É interessante que nós temos uma marca importante aqui no texto. Que os que ouviram Jesus usar essa ilustração não entenderam o que ele quis dizer. Lá no verso 6 você vai identificar isso. E por que não entenderam? Por que não compreenderam? Porque suas mentes estavam obscurecidas com outro tipo de ensino. Suas mentes estavam entorpecidas com uma pseudo-verdade que ofusca a visão humana, não permitindo que nós enxerguemos de fato o Deus encarnado, o Salvador das nossas almas, aquele que de fato nos ama e dá a sua vida por nós. Quando deixamos nos levar por outras falas, que não a fala do Evangelho, quando deixamos nos levar por outras profecias, que não a profecia da palavra, nós começamos a entorpecer nossas mentes. Começamos a deixar de enxergar o verdadeiro Cristo. E começamos a dar lugar a ladrões, salteadores,
E lá no verso 10 você identifica: o ladrão vem para matar, para roubar, para destruir. Tem muita gente que olha esse texto e pensa, a grosso modo, quando lê somente o verso 10, pensa que Jesus está falando aqui do inimigo das nossas almas, né? Do diabo. Mas ele está falando aqui de falsos mestres, de quem distorce o verdadeiro ensino. E não só aqui no texto, vamos trazer para a gente hoje. Se a gente der uma olhada ao nosso redor, o que será que a gente vê? Se de repente dentro de vários lugares que hoje se dizem parte do corpo de Cristo, olharmos nós, o que será que vamos ver? Que palavra, muitas vezes, em determinados lugares, está sendo pregado, está sendo pregada? Que palavra está sendo dita por determinados líderes? Será que é a profecia, é o evangelho? Ou será que é algo que pode, talvez, mexer com as nossas emoções, com a nossa mente, mas nos distanciar, de fato, do verdadeiro pastor? O meu pastor é Cristo, com ele andarei. Já ouviu? E quando abro as Escrituras e me deparo com o ensinamento do verdadeiro pastor, não há como não ver a face dele. Não há como não enxergá-lo. Por quê? Porque ele me faz viver como ele viveu. Ele me faz caminhar como ele caminhou, falar como ele falou, amar como ele amou, ensinar como ele ensinou, ter paciência como ele teve. E é claro que no meio do caminho eu vou caindo, porque eu sou falho, mas a sua graça, que é irresistível, continua a me atrair, continua a me aproximar dele, a ponto de quando ouço a sua voz, quero logo sentar-me aos seus pés, para estar junto dele, ouvindo a sua palavra, ouvindo a sua voz. Portanto, se qualquer fala de qualquer pessoa estiver alinhada ao evangelho do Cristo, logo você não está mais ouvindo aquela pessoa. Você está ouvindo o próprio Cristo. Agora, se a fala de qualquer pessoa estiver distante, longe, ou no caminho oposto ao ensino de Jesus, não estaremos ouvindo Jesus, estaremos ouvindo ladrões, estaremos ouvindo assaltantes. Só que tem um ponto muito importante aqui. Tem um adendo muito importante aqui. O verdadeiro discípulo, quando ouve e reconhece a voz de Jesus, quando senta aos pés de Jesus, quando lava seus pés e enxuga com seus cabelos, quando experimenta, como Lázaro, o poder da ressurreição, não consegue mais ouvir ladrões e assaltantes. Verso 8, parte B. Mas as ovelhas não ouviram, ou não ouvirão, porque a voz do Mestre está clara nos meus ouvidos, a imagem do Mestre está clara
nos meus olhos, eu o reconheço. Seus discípulos o reconhecem. Por quê? E aí eu entro no segundo ponto daquilo que eu quero falar para você. O ladrão que entra pela porta ou pela janela é um estranho que vem para roubar, que vem para matar, que vem para destruir as ovelhas. E isso é muito sério, porque ainda acontece. Quanta gente, que Deus tenha misericórdia de nós e dessas pessoas, estão deliberadamente ensinando outras coisas que não o Cristo ressurreto. Hoje é o 4º domingo da Páscoa do Senhor. E nós estamos aqui falando do Cristo ressurreto. Estamos aqui falando daquele que nos amou, que nos salvou, que colocou o seu Santo Espírito aí no seu coração, para que você possa reconhecer a sua voz, para que você possa reconhecer a sua face, para que você possa ser como Ele foi. Eu dizia, numa pregação anterior, citando uma frase atribuída a Francisco de Assis: pregue o Evangelho, e se necessário, use palavras. Do que essa pessoa estava falando? De atitude, de vida em Cristo, por meio das ações, por meio da caminhada, por meio da imagem passada, por meio de tudo aquilo que é feito por mim e por você em nosso dia a dia, de forma automática, já percebeu? A gente sai de casa, cumprimenta ou não o vizinho, isso é automático. Entra feliz ou não no carro. Vai para o trabalho de cara fechada ou com um sorriso no rosto. Trata bem ou mal quem se aproxima de nós ao longo do dia. Ajuda ou não ajuda quem de fato necessita de nós. Caminha ou não caminha com alguém que se coloca à nossa frente em sofrimento, precisando de ajuda. É ou não é uma resposta prática de vida à oração de alguém? Podemos ser ou não ser tolerantes. Podemos agir de modo educado ou de maneira totalmente deselegante. Podemos ser honestos ou desonestos. Podemos viver debaixo de brigas e discussões ou prezando pela paz, onde colocamos a planta dos nossos pés. E aí então, quando alguém olhar para a nossa vida, o que essa pessoa vai dizer? Quem é essa pessoa? Quem sou eu? Quem é você? Quem somos nós? Sem abrirmos a boca. É disso que Francisco de Assis falava. E eu me assustei quando alguém me disse: eu não entendi isso. Eu não entendi o que você quis dizer com isso. Aí sim eu me assustei. Como não? Quem está em Cristo, vive como Cristo, porque caminha aos pés de Cristo. Portanto, vive uma vida também ressurreta. Como assim uma vida ressurreta? Paulo não disse? Eu já morri. O velho homem já foi. Agora, Cristo vive em mim.
É Ele que age a partir de mim. É Ele que faz a partir de mim. Eu sou a face dele quando alguém chega até mim. Sou eu que mostro ou não Jesus para essa pessoa. Somos nós que fazemos isso. Dá uma olhada nas redes sociais, nos noticiários. O que será que os crentes têm mostrado? Que face nós temos mostrado? Quem somos para as pessoas? E aí é interessante, sabe por quê? Você já pediu conselho para quem você não confia? Acho que não, né? Ou para quem você não gosta. Não gosto dessa pessoa, vou lá me aconselhar com ela. Fazemos assim? Não. Quando nós mostramos de fato quem somos, como vivemos, por meio do Cristo que vive em nós, as pessoas olham para você e dizem: opa, peraí, ali tem uma pessoa diferente. Talvez você já tenha ouvido isso na caminhada. Eu já ouvi. Você é diferente. Não sei porquê. Não sei dizer o porquê. E estereotipamente não dá para dizer o porquê mesmo, né? Eu não tenho estereótipo de religioso, mas nunca. Tem gente até que diz: é esse cara que vai subir aí para pregar? Com essa imagem? Tá? Mas você é diferente. E algo diz no meu coração que eu posso confiar em você. Eu posso conversar com você? Aí sim é necessário. Aí sim abrimos a boca. Aí sim pregamos o evangelho com palavras. Porque as nossas ações, as nossas atitudes, em primeiro lugar, não afastaram as pessoas. Elas trouxeram as pessoas. Simples assim. É isso que a frase dizia. E para complementar esse pensamento, citei também um filósofo famoso, Nietzsche, ateu de berço protestante. E ele dizia assim: se mais remidos se parecessem de fato os remidos, eu talvez creria em Jesus e no Evangelho. O que ele quis dizer? Se os cristãos de fato se parecessem com Cristo, olha isso, talvez eu poderia crer no Evangelho. E esse filósofo é conhecido como o filósofo da morte de Deus, no auge do seu ateísmo. Percebe como é sério estar com o verdadeiro pastor? Porque ou nós estamos com o verdadeiro pastor, ou estamos com os falsos, que são ladrões, que vêm para o nosso lado, além de roubar, também matar, também destruir. Quantas igrejas, quantos lugares poderiam estar alinhados ao verdadeiro pastor, mas dão lugar aos ladrões e são destruídos, são desfeitos, porque eu não quero dar lugar ao Cristo, eu quero dar lugar ao meu ego humano, a minha própria satisfação. E quando eu me deparo com o ensino do Evangelho, eu me vejo na obrigação de ser profeta dele, da verdadeira profecia. Porque nós temos os pilares da reforma, né? Solos Christus, somente a Cristo. Soli Dio glória, somente a Deus glória. E os outros, mas como eu vou entendê-los? Como eu vou chegar
nessa compreensão de glorificar somente a Deus, se eu não entender solos Cristos, somente Cristo, e se eu não entender sola Escritura, somente a Escritura, somente a Escritura, somente a Escritura, porque é dessa forma que de fato eu chegarei a somente Deus, a somente Cristo. De outra maneira, poderia até viver bem, massagear o meu ego, mas colocar uma venda nos meus olhos, ou melhor, uma trave nos meus olhos, para poder identificar o cisquinho que cai no seu. Alguém também já dizia isso, não? Em terceiro lugar, é bom que saibamos a todo tempo, Jesus é o bom pastor. Por quê? Porque Ele dá a vida pelas suas ovelhas, e elas o reconhecem. Eu, quando leio o Evangelho, eu reconheço Jesus, e isso é incrível. Você já teve essa sensação de ler o Evangelho e falar assim: como Jesus é incrível, como Ele é maravilhoso, como Ele de fato é lindo, porque eu conheço a sua face. Ele dá a vida por nós. Seu amor não tem fim. E a sua graça me atrai, de forma que eu posso reconhecê-lo e posso segui-lo. Somente assim eu posso segui-lo. E isso é tão irresistível, que eu passo a reconhecer também os ladrões e salteadores. Passo a reconhecer também quem distorce a mensagem do Evangelho, quem quer distorcer a face de Jesus. Passo a reconhecer também onde ele, ou melhor, o seu ensino não está. E isso também é maravilhoso, porque eu reconheço a sua voz. Concluindo, Jesus nos mostra aqui o que é verdadeiro, que tudo aquilo que é bom está de fato nele, e que somente Ele nos guia para a vida eterna, e que também é Ele que nos alerta a sua palavra sobre aqueles que tentam nos enganar, sobre aqueles que tentam nos roubar, sobre aqueles que afirmam estar alinhados a Ele, mas de fato não estão. Quem segue Jesus terá vida, e não simplesmente uma vida, mas uma vida abundante. Terão vida, e vida com abundância, vida eterna. Estar com Ele hoje e sempre. Eu gostaria de deixar no final dessa meditação uma pergunta para você. Responda ela no seu coração, e dependendo da resposta, continue a busca na oração, nas disciplinas espirituais,
na leitura, na meditação da palavra de Deus. A pergunta é: a quem temos dado ouvidos? Repito, a quem temos dado ouvidos? Jesus e somente Jesus. Cantamos aqui de forma tão linda, o Deus encarnado. Somente Ele é o nosso guia e protetor. Estejamos atentos. Amém, igreja?